Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Mais uma vez, recebendo aqui o professor João Liberato Filho, com o assunto recurso extraordinário, e o professor vai destrinchar melhor esse tema tão importante para nós, da Defensoria Pública, principalmente nós que atuamos na instância superior. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor. Gostaria que o senhor também, professor, pudesse falar sobre o livro, né, da sua colega, para que quem tiver interesse possa adquirir. E agradecer mais uma vez a disponibilidade em compartilhar conosco o conhecimento desse assunto e dos outros que o senhor vem nos auxiliando. Eu sei da sua agenda, o quanto ela é repleta e o quanto o senhor é buscado para compartilhamento do conhecimento. E para nós é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui. A Defensoria Pública da Bahia, através da SDEC, agradece. Boa aula e até a próximo encontro. Obrigado, doutor Clériston, pela recepção, pela atenção, pela confiança. Boa tarde, meus caros, minhas amigas, boa tarde a todos, a todas. Vamos lá, nosso tema de hoje é um tema desafiador, um tema complexo, um tema cheio de detalhes, e eu, levando em consideração que é um curso de ordem prática, eu vou tentar fazer um recorte bem específico, abordar e verticalizar temas estritamente relacionados ao recurso extraordinário. Antes, contudo, meus amigos, minhas amigas, aproveitando a deixa de Dr. Clériston, eu queria fazer aqui um registro. Eu estou doando um livro aqui para a biblioteca da Escola Superior da Defensoria. É um livro da minha orientadora do doutorado, professora Paula Sarno, dispensa apresentações, uma processualista de escola, uma grande processualista baiana. Eu sou suspeito para falar, evidentemente, mas é uma obra importante, inclusive aborda o tema que nós iremos trabalhar hoje, tutela de conhecimento, tutela provisória e recursos cíveis. Então, vou entregar na sede da Defensoria, vai estar à disposição para todos vocês. Quem quiser adquirir é um livro da Juspódio, então é um livro facilmente encontrado dentro lá dos livros do segmento da professora Paula Sarno, vocês vão achar esse livro aqui, que é o Processo Civil, Tutela de Conhecimento, Tutela Provisória e Recursos Cíveis, tá? Esse verdinho aqui. Então, vou entregar essa semana. Espero que vocês gostem, tá? Qualquer coisa, os meus contatos ficam no slide, o slide que a Ed mandou para vocês aí, agradecer a Ed também. Cumprimentar o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, um abraço, meu amigo. Um abraço, doutor. Boa tarde a todos. Tudo bem, né? Então, aproveitem, o livro é bacana. E qualquer dúvida, falem comigo nos contatos que tem aí no slide que a Ed passou para vocês. Sem perder muito tempo, eu vou me valer da mesma tática que eu utilizei na aula passada, tá? Eu não vou colocar o slide aqui pelo Zoom. Eu pediria que quem quiser acompanhar o slide, que vocês vão abrindo aí nos seus computadores, porque eu vou dizendo em que página eu estou, para que a gente fique numa troca aqui que é mais interessante, tá? Quem quiser me interromper a qualquer momento, fique à vontade para perguntar, para questionar, para duvidar, para pedir uma referência, fiquem à vontade, tá? Então, mais uma vez, boa tarde a todos, a todas. Reiterar que é um prazer estar aqui, eu estou sempre à disposição da Defensoria Pública, eu sou muito feliz contribuindo de algum modo com a Defensoria Pública, porque é uma instituição que eu respeito demais, eu sempre repito isso, e vamos tratar de recursos, em especial extraordinário. A partir de agora, chega de enrolação, vamos ao que interessa. Meus amigos, minhas amigas, só para que a gente relembre, na aula passada nós falávamos sobre noções elementares quanto aos recursos extremos, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário. Então, eu abordei na aula passada, lá em 29/9, salvo engano, temas atinentes tanto ao recurso especial quanto ao recurso extraordinário.
em contrariedade a um dispositivo da Constituição. É verdade. Quando nós lemos a alínea C e a alínea D, respectivamente, versando sobre hierarquia de normas, nós não necessariamente temos, a priori, uma violação à Constituição. Só que nós partimos, eu digo o legislador, partiu do pressuposto de que a construção legislativa ela pressupõe também a observância da Constituição. Se você deixa de observar a hierarquia normativa, por exemplo, para julgar válida uma lei local em face de uma lei federal, hierarquicamente superior à lei federal, você está desrespeitando preceitos, fundamentos mínimos do nosso Estado Democrático de Direito. Portanto, você está desrespeitando a Constituição. Ah, João, mas tudo isso é muito subjetivo. Concordo. Para fazer a análise correta sobre o cabimento do recurso extraordinário, teremos que analisar o caso concreto, com muito cuidado, com muita atenção. Não é simples até exemplificar casos típicos de cabimento de recurso extraordinário, porque são os detalhes da demanda que vão fazer com que a gente identifique as questões de direito e se essa questão de direito ela é uma questão vinculada ou que traz uma violação à Constituição ou uma violação à legislação federal e, portanto, desafiaria recurso especial e não recurso extraordinário. Tudo bem? Em termos de cabimento, o que importa dizer é que nós estamos extremamente vinculados a esse artigo que eu coloquei no slide aí, número 3, é o artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Perfeito? Posso avançar? Vou avançar. Gente, só para dar um aviso, eu vou manter o nosso intervalo como foi na aula passada, tá? 3h30, 3h40, eu dou um intervalozinho, a gente dá uma paradinha rápida e depois a gente volta e leva até o final. Tudo bem, né? Se alguém tiver alguma oposição, por favor, se manifeste. Vou avançar. Vamos passar, para quem está acompanhando pelo slide, vamos passar para o slide número 4, tá? E eu agora começo a tratar sobre um tema extremamente específico, em termos de recurso extraordinário. Por quê? Aí no slide 4, tópico 3, nós vamos conversar sobre a repercussão geral e as suas peculiaridades. Para quem não sabe, acredito que todos vocês saibam, com tranquilidade, a repercussão geral é um requisito próprio do recurso extraordinário. E é um requisito mesmo, a não observância, a não construção da repercussão geral no seu recurso, seguramente vai gerar a inadmissão do recurso, certo? A repercussão geral, tá aí no slide, ela foi inserida, incluída como necessidade pela emenda constitucional número 45 de 2004, e foi regulamentada tanto pelo Código de Processo Civil quanto pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O regimento interno do Supremo, que inclusive traz questões relevantíssimas sobre a repercussão geral. Antes de a gente continuar e abordar como isso está no CPC, eu queria até fazer uma observação. Quem atuar na segunda instância, vocês que atuam na segunda instância, que atuam com recursos extremos, recursos extraordinários, é imprescindível, assim como eu falei na última aula, sobre os temas do STJ, sobre os informativos do STJ, é imprescindível que vocês tenham como aba favoritada no computador de vocês, no seu navegador, os temas de repercussão geral do STF. Porque o STF ele só tem 2 caminhos, 3 caminhos. Ou foi reconhecida a repercussão geral, ou foi negada a repercussão geral, ou está em análise. Só tem esses 3 caminhos. Se foi reconhecida a repercussão geral, você tem uma porteira aberta para o seu caso concreto. Porque você olha, esse tema tem repercussão geral, então eu vou recorrer. Pode, inclusive, já ter um precedente obrigatório. Se foi negada a repercussão geral, não adianta fazer recurso extraordinário, porque não vai subir.
E pode ser que não tenha havido a apreciação ainda para definir se tem ou não tem repercussão geral. Para evitar uma negativa de repercussão geral, ele se vale de subterfúgios, ele se vale de técnicas de julgamento diferenciadas. Ele não aprecia a questão da repercussão geral, ele não bate no martelo, ele não firma uma tese quanto àquilo. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês, nesse momento, é quem trabalha com recurso extraordinário tem que ter uma aba favoritada lá na parte do site do STF que fala sobre a repercussão geral. Tudo bem? Vamos lá. Como é que isso está no CPC? Como é que isso está no CPC, que é o que nos interessa? Artigo 1035 do Código de Processo Civil, que nós vamos destrinchar juntos aqui hoje, que diz o seguinte, com perdão de vocês, eu tenho que ler, tá? Não tenho ele na minha cabeça. Artigo 1035 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal, prestem muita atenção, o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. Repito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a decisão constitucional nele versada, quando a questão constitucional nele versada, não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. Ou seja, a repercussão geral, meus amigos, minhas amigas, é uma construção. Se não houver repercussão geral na questão constitucional submetida por meio do seu recurso extraordinário, o seu recurso não será conhecido. Não será conhecido. Beleza? Artigo 1035, caput. É uma decisão irrecorrível. Vou avançar. Para quem está acompanhando o slide, estamos indo para o slide número 5, tá? Olha só. Primeiro aspecto relevante que está aí no caput. A verificação da repercussão geral, slide número 5. A verificação da repercussão geral se dá após a verificação dos demais requisitos intrínsecos e extrínsecos recursais. Primeiro eu verifico se o recurso é tempestivo, se o recurso atende à regularidade formal, se o recurso se reveste de todas aquelas condições que a lei determina, e sobre os quais nós já conversamos na aula passada de 29/9. Inclusive, o slide ficou disponibilizado para vocês. Só um segundo, deixa só eu desligar esse telefone aqui, peraí. Pronto, voltei. É porque tem que tocar na hora da aula, né? Vamos lá, olha só. Então, primeiro, nós superamos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, aqueles requisitos gerais que o Código prevê, né? Preparo, tempestividade, cabimento, regularidade formal. E aí, acaso totalmente cumpridas as obrigações atinentes ao recurso, é que o Supremo, é que o tribunal vai fazer a análise da construção, da existência da construção ou não de uma repercussão geral. Por que é que eu estou falando da existência de uma construção ou não? Porque cabe ao recorrente demonstrar repercussão geral, para que o STF possa avaliar. Não é simplesmente ler o recurso e aí ele vai dizer se tem repercussão geral ou não. É você construir um tópico dizendo que existe repercussão geral no seu caso concreto, que aquela questão de direito, que aquela questão constitucional, que aquela ofensa oriunda da decisão do juiz Acuor, ela se reveste de uma questão constitucional que tem repercussão geral. Mas o que é repercussão geral, João? Relevância social, política, econômica, jurídica. Sempre que a questão constitucional debatida por mim no recurso tiver
relevância, vulto social, político, econômico, jurídico, eu tendo a achar que o meu recurso, que a minha questão constitucional tem repercussão geral. Ou seja, ela toca efetivamente, ela toca com importância na sociedade. É uma questão que precisa ser objeto de análise da nossa corte maior. É isso que é a repercussão geral. A repercussão geral é a relevância social, econômica, jurídica, política, cultural até, da matéria. Eu preciso demonstrar no meu recurso que a questão constitucional, que foi objeto do tribunal, e que eu acho que tem uma ofensa à Constituição, ela tem repercussão geral. Ou seja, ela não se limita, ela não é uma questão que se limita ao meu caso concreto. Ela é uma questão que está sendo abordada no meu caso concreto, mas que é uma questão que, para a sociedade como um todo, é relevante. Não necessariamente porque toca uma coletividade, pode não tocar uma grande coletividade, mas socialmente é importante. Socialmente é importante. Ok? Então, primeiro eu verifico todos os requisitos. Se estiver tudo ok, aí eu parto para a repercussão geral. Tá bom? Ó, quem não estiver acompanhando no slide, eu sugiro que abra agora, tá? Porque eu vou ler aqui alguns enunciados doutrinários e alguns julgados, como a gente gosta de trabalhar, né? Mata a cobra e mostra o pau, mostra o julgado, demonstrando isso que eu estou falando. Vejam só, o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, número 550, que diz o seguinte: a inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida no recurso extraordinário é vício insanável, não se aplicando o dever de prevenção de que trata o parágrafo único do artigo 932, sem prejuízo do disposto no artigo 1033. Repito, enunciado FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, número 550. A inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida no recurso extraordinário é vício insanável, não se aplicando o dever de prevenção de que trata o parágrafo único do 932, que é aquela sanabilidade geral. Agora, sem prejuízo do artigo 1033, que eu também coloquei aí, que é o que fala da possibilidade de conversão do recurso extraordinário em recurso especial quando a ofensa à Constituição ela for reflexa. Ou seja, quando você não tem uma ofensa direta ao texto constitucional ou à interpretação dada à Constituição. Quando a ofensa à Constituição ela passa, ela perpassa, ela atravessa, ela usa como ponte uma legislação federal, por exemplo. Quando acontece essa ofensa reflexa, que é uma construção do STF, diga-se de passagem, não cabe recurso extraordinário, cabe recurso especial. Por isso, esse enunciado, que não é vinculativo, é um enunciado doutrinário, mas é um enunciado doutrinário que tem força porque é construído pelos maiores doutrinadores do país. Tudo bem, gente? Me digam alguma coisa aí, que vocês estão muito calados hoje. Vocês estão me abandonando, né? Posso continuar? Estão entendendo? Vou continuar, tá? Então, vamos lá. Nesse mesmo sentido que a gente está conversando aqui, existe a súmula 636 do próprio STF, que diz o seguinte: não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Repito, súmula 636 do STF.
Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Ou seja, quando a violação à Constituição for reflexa, não vai caber recurso extraordinário, vai caber recurso especial. Se você interpuser o recurso extraordinário, provavelmente vai atrair a aplicação da norma contida no artigo 1033 do Código de Processo Civil, que fala que se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Trocando em miúdos, o 1033 fala que quando houver ofensa reflexa à Constituição e você interpuser recurso extraordinário, se o STF identificar isso, ele vai mandar o seu recurso para o STJ, te dando um prazo para que você converta o seu recurso extraordinário em recurso especial. Olha que beleza. Professor, como é que eu sei que é uma ofensa reflexa à Constituição? Das duas, uma. Ou você vai olhar os precedentes do STF nesse sentido, ou você simplesmente vai ter que fazer uma interpretação da decisão judicial que você visa impugnar e você vai fazer os dois recursos, se você ficar na dúvida, ou você simplesmente vai fazer o recurso extraordinário pedindo subsidiariamente que, caso o STF não entenda haver uma ofensa direta à Constituição, que aplique o 1033 e converta o recurso extraordinário. Esse é o pulo do gato. Galera, isso é relativamente sofisticado, tá? Isso é algo relevante. Eu estou dando um pulo do gato aqui importante. Coloca na peça. Mostra para quem for receber o seu recurso extraordinário que você sabe que pode ser o caso de ofensa reflexa e que, portanto, atrai a incidência da norma, né, que está posta no texto normativo do artigo 1033 do Código de Processo Civil. Tá bom? Tudo bem? Posso seguir? Edneci colocou aqui a lista de presença no chat. Vou seguir, meu povo. Para quem está acompanhando no slide, eu vou partir agora para o slide número 6. Ainda quanto a esse tema de que falamos agora, enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, número 566, na hipótese de conversão do recurso extraordinário em recurso especial, nos termos do artigo 1033, cabe ao relator conceder o prazo do caput do artigo 1032 para que o recorrente adapte o seu recurso e se manifeste sobre a questão infraconstitucional. É óbvio, se eu interpus um recurso extraordinário por entender que havia violação direta à Constituição, e o STF, ao receber o meu recurso, ele determina a remessa do recurso ao STJ por entender que a ofensa à Constituição é reflexa, eu vou ter que adaptar totalmente o meu recurso. Eu vou ter que transformar um recurso extraordinário em recurso especial, né? E eu vou ter que deixar de abordar questões constitucionais de forma tão direta para dizer que houve ofensa à legislação federal. O meu pedido vai mudar. Então, por isso, segundo o FPPC, e eu concordo com esse entendimento, o relator, ao constatar que não é violação direta, mas violação reflexa, e ao determinar a remessa dos autos ao STJ, tem que me dar um prazo para que eu possa ajustar o meu recurso. Nada mais lógico do que isso. Beleza? Vamos avançar. Meus caros, preciso falar com vocês sobre os tipos de repercussão geral. Tipos de repercussão geral. Eu disse para vocês agora há pouco que a repercussão geral é a relevância da questão constitucional debatida no recurso extraordinário. Quando a questão constitucional ela tiver relevância social, política, econômica, cultural, jurídica, em tese, abre-se a possibilidade de haver repercussão geral.
Só que a repercussão geral, ela não é apenas constatada por esse viés mais subjetivo, que, a bem da verdade, é uma constatação que parte de conceitos jurídicos indeterminados. Lembrem-se, por favor, daquelas lições de teoria geral do processo. E também de teoria geral do direito, em que a gente, primeiro, texto normativo é um bocado de palavra junta, né? Que quando interpretada, a gente extrai uma norma. Beleza? Ok. Conceito jurídico indeterminado é aquele em que a hipótese fática ela é super ampla, ela abarca uma série de circunstâncias e que a consequência jurídica ela é, num primeiro momento, indeterminada, porém determinável. Então, o conceito jurídico indeterminado é aquele que se desenvolve dessa maneira, tá? A repercussão geral subjetiva, que está no parágrafo 1º do artigo 1015, ela é constatada do seguinte modo: para efeito de repercussão geral, slide 7, tá, gente? Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Então, sob uma perspectiva da interesses para além do interesse subjetivo da parte no processo, e desde que seja um interesse relevante para a coletividade, para a sociedade, em tese eu posso ter a repercussão geral caracterizada, o que autoriza o STF a conhecer do meu recurso. Lembrem, repercussão geral é condição sine qua non, ok? Além da repercussão geral subjetiva, nós temos também a repercussão geral objetiva, que eu coloquei aí no slide, é a chamada presunção de existência. Está no artigo 1015, parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que, inciso 1, contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, e inciso 3, o 2 foi revogado, e inciso 3, sempre que o acórdão tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição. Ou seja, sempre que o acórdão impugnado contrarie precedente obrigatório, no caso aí súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou quando acórdão reconhecer a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição. Quando houver a incidência de uma dessas duas hipóteses ou das duas hipóteses, eu posso me apegar à repercussão geral objetiva, com presunção de existência. A gente sai do subjetivismo dos conceitos jurídicos indeterminados de relevância social, cultural, econômica, política e jurídica. E a gente passa para uma perspectiva mais objetiva. Então, na hora de construir o seu recurso, vocês vão se apegar aos elementos que melhor lhe atendam, que pode ser uma repercussão geral numa perspectiva mais subjetiva, ou pode ser uma repercussão geral construída à lógica do artigo 1015, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que traz questões objetivas. Beleza? Me diz aqui no chat, galera, tudo bem até aí? Tá rápido, tá lento, tá bom? Podemos seguir? Professor, o povo não está muito afim de conversar, não. Pode continuar. Doutor Clériston, o povo hoje me abandonou. Só a doutora Carla que está aqui me dando uma atenção. Tiago comentou aqui também, tá beleza. Thaís. O povo é tímido, fique tranquilo. Vamos lá, eu estou despejando aqui e vou seguindo, viu? Perfeito. Vamos lá. Milena também, obrigado, Milena. Tudo certo. Ok. Vamos, então, para o nosso slide 8, certo? Vamos começar a debater aqui algumas questões. A doutora Carla também colocou aqui, acompanhando o slide. Beleza.
E eu faço um questionamento, que eu acho que muita gente, na praxe, constrói o tópico da repercussão geral. Quem não constrói o tópico, quem nunca construiu um tópico de repercussão geral num recurso extraordinário, aí a gente tem que ter um pouco mais de atenção, tá? Eu acho que o comum, na dúvida, é construir o tópico, mas eu vou dizer por que isso. E aí eu fiz em formato de pergunta. Será que eu preciso realmente abrir um tópico para demonstrar a repercussão geral da questão constitucional que eu debato no meu recurso extraordinário? Vou perguntar de outra maneira. Vocês, no recurso extraordinário de vocês, aqui da Defensoria Pública, tem um tópico bacana demonstrando repercussão geral? Quem aí trabalha com recurso extraordinário constrói um tópico bacana de repercussão geral, falando assim, STF, receba aqui, ó, repercussão geral nesse e nesse. Vamos ao desenvolvimento. O CPC de 73, aparentemente, exigia a abertura de um tópico de repercussão geral, em forma de preliminar. Ou seja, para além dos tópicos que demonstram os requisitos normais, comuns aos recursos extremos, recurso especial, recurso extraordinário, o CPC de 73, ele exigia a abertura de uma preliminar para demonstrar a repercussão geral. O CPC de 2015, aparentemente, não traz essa exigência. Não é expresso no código. O código, aparentemente, não trouxe essa obrigatoriedade. Professor, se eu ler o Código de Processo Civil, eu vou encontrar uma obrigatoriedade de abertura de um tópico de repercussão geral no meu recurso extraordinário? Não. Não vai. Mas isso me desobriga, então? Aí é que vem a questão. Coloquei para vocês aí no slide número 8, o enunciado 224 do FPPC, que diz o seguinte: a existência de repercussão terá de ser demonstrada de forma fundamentada, sendo dispensável sua alegação em preliminar ou tópico específico. Certo? Agora, vejam vocês como é a construção jurisprudencial. Trouxe para vocês aqui um julgado de 2019. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, parágrafo 3 da Constituição Federal, cumulado com o artigo 1035, parágrafo 2º do CPC, STF, segunda turma, agravo em recurso extraordinário, 1.154.030, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Em cima, eu coloquei os julgados, porque historicamente se exige a construção do tópico. E fui mais além. No slide número 9, para quem está acompanhando, coloquei o seguinte entendimento, o seguinte julgado, na verdade, que reflete o entendimento predominante do STF. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme a exigência constitucional e legal, não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos, no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide. STF, recurso extraordinário 1.200.334. Ministro Alexandre de Moraes, também de 2019. Depois vocês leem com calma esses julgados e procuram, inclusive, o inteiro teor, mas o que eu quero afirmar para vocês aqui, se é que já não é óbvio, é a necessidade de construção do tópico que demonstra a repercussão geral do seu recurso extraordinário. Não sei se vocês vão lembrar, mas na aula passada nós falamos muito sobre a súmula 7 do STJ e sobre a súmula 289 do STF, que é a prima. 289 e 279. E eu falava sobre a necessidade da construção de um tópico
para informar claramente ao Tribunal Superior que você, no seu recurso, não está rediscutindo fatos e não está reexaminando provas. Inclusive chegando ao ponto de transcrever trechos da decisão e comparar os pedidos que você está fazendo para deixar claro para o tribunal o que você quer. Aqui, com a repercussão geral para fins de recurso extraordinário, é a mesma lógica. Não apenas eu preciso construir um tópico falando, afirmando a minha repercussão geral, a repercussão geral da minha questão constitucional abordada no meu recurso extraordinário, como esse tópico tem que ser muito bem fundamentado. Lembro aos amigos e às amigas, a fundamentação analítica do 489, parágrafo 1º do CPC, que é exigida para as decisões judiciais, exigida dos magistrados, também é exigida para as partes e os seus representantes com capacidade postulatória quando das suas postulações. Não basta requerer de qualquer maneira, teoria da substanciação. Eu tenho que indicar de forma pormenorizada os fatos e eu tenho que sugerir os institutos jurídicos cabíveis. Na nossa praxe, a gente indica artigo de lei, né? Aqui, no recurso extraordinário, eu preciso afirmar a repercussão geral, eu preciso dizer de que maneira a questão constitucional, a ofensa à Constituição, a questão constitucional debatida, ela extrapola os limites subjetivos da causa. Porque ela não é um anseio meramente do meu cliente, mas também um interesse social, um interesse da sociedade. Porque o STF tem que apreciar essa matéria para julgar o meu caso concreto e para traçar diretrizes abstratas, genéricas, para outros casos semelhantes. Estou me fazendo compreender? Então, abram sim o tópico de repercussão geral. Entendam como obrigatório. Ah, mas eu vou ter que fazer um tópico de repercussão geral para todos os recursos extraordinários que eu venha a fazer? Sim. Se você não consegue construir um tópico de repercussão geral no seu recurso extraordinário, é porque você talvez não tenha realmente repercussão geral. É porque o seu recurso não é para ser julgado pelo STF. É porque a questão ali debatida, ela está adstrita ao interesse subjetivo do seu cliente, do seu assistido. Ela não é de interesse geral, ela não tem relevância social, política, econômica, cultural, jurídica. Se você não consegue a construção do tópico, é porque você não tem, provavelmente. Se você quiser que o seu recurso extraordinário suba e tenha qualquer chance de ser apreciado, você necessariamente deverá demonstrar repercussão geral. Me fiz compreender? Vamos avançar. Meus caros, slide número 10, tá? Quem analisa a existência ou não de repercussão geral? Quem analisa é o próprio Supremo, óbvio, né? Artigo 1015, parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. E tem aquela questão do quórum para aprovação, né? 2/3. Durante esse processo de análise da existência ou não da repercussão geral, é possível a intervenção de terceiros? Sim. A doutrina constrói que esse é um ambiente extremamente propício à atuação, por exemplo, do amicus curiae. Lembram dessa figura do amicus curiae? Vocês, Defensoria Pública, podem atuar como amicus curiae em uma infinidade de processos. O amicus curiae, grosso modo, é o amigo da corte. É alguém que vai ingressar no processo, não para defender uma parte, mas para auxiliar o melhor julgamento da demanda, para que seja proferida, produzida uma decisão mais qualificada,
Artigo 138 traz a regulamentação do amicus curiae, certo? Artigo 1015, parágrafo 4º do Código. O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, no momento em que vai ser decidido se há repercussão geral ou não, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Eu estou mencionando o regimento interno aqui várias vezes, e eu não estou trazendo a letra do regimento interno, porque vai para além da proposta, que é falar sobre o CPC, e, no caso aqui, inafastável a Constituição Federal. Mas depois vale a pena vocês darem uma lida também no regimento interno, porque tem normas complementares de extrema relevância. Então, nesse momento de verificação e de julgamento da repercussão geral, se a questão constitucional tem ou não tem repercussão geral, a participação é algo relevantíssimo. Na teoria, quanto maior a participação, melhor o debate e melhor a decisão que virá a ser proferida. Lembrando que é uma decisão de repercussão geral. Ou seja, existe toda uma infinidade de casos que podem ser afetados. Não apenas aquele caso específico, aquele caso concreto específico que está sendo julgado dentro de uma delimitação subjetiva e objetiva. Ok? Então, se quanto maior a participação, ao menos na teoria, mais qualificada a decisão, não há nada mais adequado do que a participação de terceiros, e uma figura interessante é do amicus curiae, que é aquele amigo da corte, que, inclusive, em algumas circunstâncias, tem capacidade de recorrer das decisões proferidas no processo em que ele intervém. Ok? Meus amigos, minhas amigas, podemos avançar? Vamos avançar. Estamos nos aproximando do nosso intervalo, mas ainda dá tempo de debater algumas questões. Vamos, então, para o slide número 11, para quem está acompanhando o material. Enquanto a questão estiver sendo decidida, o que ocorre com as demais causas semelhantes? Imaginem vocês que a semelhança do que acontece quando nós temos julgamento de demandas repetitivas, julgamento de recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, IAC, a semelhança do que acontece com essas técnicas, aqui, quando do julgamento, da definição da repercussão geral, se tem ou não tem repercussão geral, o 1015, parágrafo 5º, fala na suspensão Pessoal, acho que o professor travou, né? Estão me ouvindo? Acho que ele caiu. Estou, doutor Clérison? Estou, Clérison. Acho que algum problema com ele. Ele caiu, ele deve retornar. Manda para ele de novo, Ed. O celular dele? Tem, sim, ele está entrando de novo aqui já. Ah, então ótimo. Caiu de novo. Deixa eu falar com ele aqui. Voltei. Deu uma... Ok. A internet deu uma... Está tranquilo. A internet hoje está difícil desde manhã, que a minha também está instável.
O bom foi que eu continuei falando aqui, falando e já tinha caído. Mas vamos, pessoal, eu vou voltar um pouquinho, tá? Vou voltar 20 segundinhos. Eu estava lendo aqui o artigo 1015, parágrafo 5º, que diz o seguinte: reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Coloquei aí no slide. A letra de lei parece trazer um dever, uma obrigação. No entanto, o STF e o STJ também têm entendido que cabe ao relator decidir sobre o sobrestamento dos processos. Apesar de a lei falar em determinará, ou seja, uma imposição, né? Será determinado, deve determinar um dever, o STJ e o STF, quando versam sobre técnicas e sobrestamento de processos, eles têm um entendimento de que cabe ao relator decidir, tá? Coloquei o entendimento do STF. Diz o seguinte, o julgado: frise-se que o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que o conteúdo do artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, não traduz uma obrigatoriedade ao ministro relator, mas uma discricionariedade, conforme questão de ordem resolvida pelo plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 9666177 do Rio Grande do Sul, lá de 7 de junho de 2017. Certo? Então, vejam vocês que, uma vez reconhecida a repercussão geral daquela questão constitucional, objeto de um recurso extraordinário, caberá ao relator, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, definir sobre qual será a medida de sobrestamento ou suspensão dos processos que tenham questões semelhantes ou idênticas debatidas no seu bojo e que tramitem em todo o território nacional. Beleza? Vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Vamos aí para o slide número 12, para quem está acompanhando. Uma última observação antes da gente fazer o nosso intervalo. Meus amigos, minhas amigas, doutor Ricardo, que está aí com a câmera aberta, é o seguinte: a decisão que decide sobre a repercussão geral é um precedente obrigatório, podendo ser enquadrada como hipótese do artigo 927, inciso 5º. Isso é muito importante. Meus amigos, minhas amigas, o artigo 927, que eu já mencionava na última aula para vocês, é o artigo que lança uma luz sobre o que são precedentes obrigatórios, precedentes de observância necessária. Lembra que eu disse que nós temos precedentes persuasivos, precedentes de observância obrigatória. O 927 traz uma lista não exaustiva de precedentes de observância obrigatória, ou seja, nenhum órgão hierarquicamente inferior poderá desrespeitar. Ok? Que enquadramento é esse? Artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão, inciso 5, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Além disso, artigo 1015, parágrafo 8º do Código de Processo Civil também. Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica. Lembrem vocês, quando eu comecei a falar sobre a repercussão geral, minutos atrás, eu dizia que haviam 3 caminhos. Ou aquela questão tem repercussão geral, e, portanto, todos os recursos serão julgados, ou a questão não tem repercussão geral, e, portanto, todos os recursos terão negado o seguimento, ou ainda não houve decisão por parte do Supremo, que usa de estratégias, de técnicas, muitas vezes, para não bater o martelo sobre ter ou não ter repercussão geral.
Ele se apega a outras questões processuais, quando lhe é conveniente, certo? Quanto a esse tema, meus amigos, minhas amigas, para além da leitura obrigatória do professor Fred Didier, salvo engano, é o volume 3 de Fred, eu também recomendo fortemente um outro livro da Juspódio, que é o livro do professor Vinícius Lemos. É um livro sobre recursos, tão somente sobre recursos. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais nisso, Vinícius é muito detalhista, tá? Infelizmente, nós não temos tanto tempo para ficar verticalizando quanto a essas hipóteses em que o Supremo dá uma cinturada na forma de decidir, mas saibam que, de fato, é uma realidade. Então, se nós temos 3 caminhos, o caminho de ser confirmada a repercussão geral, o caminho da negativa da repercussão geral e o caminho do limbo, de enquanto aquela questão ainda não foi decidida, não houve a batida do martelo. Excelente livro, né, Mônica? Mônica comentou aqui. Pois é, Vinícius Lemos. Acho que Vinícius é de Rondônia, mas é um confrade anepiano, Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. O livro dele é excelente. O mais importante aqui, nesse slide 12, é saber que a decisão proferida em sede de repercussão geral, a decisão que resolve questão atrelada à repercussão geral em sede de recursos extraordinários, independentemente de o relator ter ou não ter sobrestado os recursos, a mesma questão relevante, essa decisão sobre ter ou não ter repercussão geral é um precedente de observância obrigatória. Portanto, caberá aos presidentes e vice-presidentes dos tribunais e TRFs a observância, inclusive para fins de negativa de seguimento de eventuais recursos extraordinários sobrestados ou em trâmite nesses mesmos tribunais. Beleza, meu povo? Estamos avançando, viu? Estamos avançando bastante. Em termos de recursos extraordinários, é claro que, fora o cabimento, fora a repercussão geral, nós temos diversos outros temas a tratar. Mas o tema que eu achei mais relevante foi a repercussão geral, por ser um requisito específico, e dentro da repercussão geral, até para a gente aprofundar nos parágrafos 6 e 7, a gente tem que falar sobre a técnica de julgamento de recursos repetitivos. Primeiro, porque recursos repetitivos está totalmente dentro do nosso escopo do curso, que é recursos extremos, o macro. E segundo, porque está atrelado a recurso extraordinário, certo? Hoje o nosso dia está dedicado ao STF, Supremo Tribunal Federal, mas nada impede que, em alguma medida, a lógica debatida hoje se aplique também ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Vamos dar aquela paradinha de 15 minutos. Meu celular não para de vibrar, eu preciso enviar uns documentos, já deu o nosso horário. 15 minutinhos e a gente retorna. Pode ser? Pode sim, professor. Pode ser. Vou parar a gravação aqui. 15 minutos? 15 minutinhos. Eu tenho que tomar um café, eu tenho que enviar uns documentos aqui. Tem 2.000 clientes me mandando mensagem. É o tempo que eu resolvo isso e volto com mais tranquilidade. Pronto, vou parar aqui. Beleza. Vamos lá, meu povo, vamos voltando. Doutora Carla está aí, doutor Clériston, Edneci está aí, Mônica já deu um oi aqui também, doutora Eugênia, doutora Silvia. Vamos lá. Galera, vamos voltando devagarinho, pode ter gente que ainda está tomando um cafezinho aí. Eu já tomei tanto café, Isabel, aqui trabalhando um pouquinho e tomando uma água. Desde 6 horas da manhã na base do café, eu vou ter uma gastrite. Vou adquirir hoje uma gastrite aqui. Vamos lá. Olha só. Eu separei, já havia alertado os amigos, as amigas, que eu separei um tema que é de extrema importância em termos de recursos extremos e mais ainda para a compreensão do nosso objeto de estudo principal hoje, que é essa
sistemática da repercussão geral. Quando nós olhamos, eu vou abrir aqui no computador, quando nós olhamos os parágrafos do 1035 que tratam sobre a repercussão geral, lá nos parágrafos 6 e 7, nós temos uma espécie de previsão procedimental em termos de afastamento do tratamento dado ao recurso extraordinário em caso de intempestividade. Eu vou ler aqui para ficar mais claro. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Para ficar mais claro, imaginem vocês que vocês estão atuando num processo em que foi proferida uma decisão no tribunal, e vocês, obviamente, sabem disso, interposto o recurso especial ou recurso extraordinário, não há efeito suspensivo automático. E é difícil a concessão, inclusive, de efeito suspensivo. Aí imagine que na pendência do julgamento do recurso extraordinário é suscitado, é aberto um procedimento para julgamento de recursos repetitivos e afeta aquele recurso extraordinário que foi interposto contra uma decisão que lhe beneficia. Então, na teoria, você vai ter que aguardar o período de sobrestamento até que aquele tema seja julgado pelos tribunais superiores. Enquanto isso, o máximo que você vai conseguir fazer é um cumprimento provisório de sentença. Só que você constata que o recurso extraordinário que foi interposto pela parte contrária é intempestivo. Ou até que o recurso interposto pela parte contrária ele não trata do mesmo tema que é o tema objeto do incidente de recursos repetitivos. Então, você pode peticionar ao relator dizendo, das duas, uma, o recurso extraordinário está sobrestado, mas, na verdade, ele é intempestivo, ou seja, um dos requisitos até preliminares não foi cumprido, é caso de inadmissão, ou então há uma distinção. De fato, há um recurso extraordinário, de fato foi sobrestado, mas foi sobrestado de forma equivocada. Por que você vai fazer isso? Porque você quer entrar com a execução definitiva. Execução, no caso, cumprimento de sentença definitivo. Então, essa possibilidade está disciplinada nos parágrafos 6 e 7 do artigo 1035, que versa sobre repercussão geral. Só que, para a gente compreender de onde é que surge essa sistemática, nós temos que estudar a lógica, a sistemática maior dos recursos, do julgamento de recursos repetitivos, que é do 1036 até o 1041 do Código, que é o que eu vou falar agora para vocês. Ok? Se der tempo, lá no final, eu também vou tratar de mais um tema específico do recurso extraordinário, que é a possibilidade ou não de cabimento de recurso extraordinário contra acórdão que julga agravo de instrumento que aprecia decisão sobre tutela provisória. Vamos avançar. Com calma, um tema de cada vez. Olha só. Para quem está acompanhando no slide, esse é o slide número 13, tá? É o tópico 4, denominado recursos repetitivos sistemática. Eu coloquei aí. Diz o artigo 1036, prevê o artigo 1036, que sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou recursos especiais, sempre que houver multiplicidade de recursos extremos, com fundamento em idêntica questão de direito, com fundamento na mesma questão de direito, haverá afetação, poderá haver, na verdade, afetação para julgamento de acordo com a sistemática repetitiva. Ou seja, é a política legislativa instituída pelo Código de Processo Civil de 2015, no sentido de, ora, se eu tenho uma gama de recursos extraordinários versando sobre a mesma questão, eu vou afetar os melhores, onde há melhor discussão, para julgamento conjunto, julgamento uniforme, no artigo 1036. A segunda observação que eu coloquei foi a seguinte: a seleção dos recursos será feita pelo presidente ou vice-presidente, ou seja, o pessoal que trata de recursos extraordinários,
nos tribunais estaduais ou TRFs. Mas também pode haver afetação quando os recursos já estão nos tribunais superiores, pelos ministros, ok? Nada obsta. Então, João, qual é a previsão do artigo 1036 do Código de Processo Civil? Vamos a ela. Sempre que houver multiplicidade, slide 13, artigo 1036 do Código de Processo Civil. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação destes para julgamento de acordo com as disposições desta subseção, observado o disposto no regimento interno dos tribunais. Parágrafo 1º. O presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça, ou TRF, selecionará 2 ou mais, no CPC de 73 falava-se em 1 ou mais, no CPC de 2015, 2 ou mais. Selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Então, vejam vocês, se a afetação para julgamento no sistema de repetitivos se deu, por exemplo, no TJBA, os processos que tramitam no TJBA, que tenham a mesma matéria, poderão ser suspensos. Se for em um TRF, TRF1, toda a região será abarcada pela suspensão. Agora, se a afetação se deu nos tribunais superiores, a suspensão dos processos que debatam a mesma questão afetada será em âmbito nacional. Beleza? Tudo bem até aí? Qual é a lógica, João? Repito, galera, prestem atenção. Recursos repetitivos, sistemática de julgamento de recursos repetitivos. Todas as vezes que eu tiver uma série, uma infinidade, um grande número de recursos debatendo a mesma questão de direito, poderá o tribunal, o TRF ou o STJ, STF, afetar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia que tenham aquela questão debatida e que o debate seja muito bom, profundo, bem fundamentado, qualificado, para que haja um julgamento padronizado. Enquanto não julga, sobrestam-se, suspendem-se os outros recursos. Ok? Ed colocou aí no chat a lista de presença. Assina aí, viu, pessoal? Vamos lá. Então, vamos para o slide número 14, para quem está acompanhando no slide. Primeiro, repito, a suspensão atinge apenas os processos adstritos à circunscrição do tribunal. Se o relator, no caso o presidente ou vice-presidente, se o vice-presidente ou o presidente do tribunal do Estado da Bahia afeta 2 ou mais processos, todos os outros que tiverem matéria idêntica também serão suspensos. Agora, se quem fez a afetação para a abertura do julgamento de recursos repetitivos foi um ministro, seja STJ ou STF, a suspensão se dará em âmbito nacional. Então, a capilaridade, a extensão da suspensão vai depender da extensão da circunscrição à qual está vinculada o relator, se for o caso dos tribunais superiores, ou o presidente ou vice-presidente, no caso de tribunais estaduais ou TRFs. Segundo, tá aí, atingirá todos os processos pendentes individuais ou coletivos, inclusive aqueles que estejam tramitando em primeiro grau. Todos os processos dentro da circunscrição daquele julgador que afetou e que abriu a sistemática de repetitivos serão suspensos, inclusive se estiverem no primeiro grau de jurisdição. Professor, por que você está falando isso aí para a nossa realidade? Porque, vejam, vocês da Defensoria podem atuar em uma infinidade de processos, por exemplo, questões de saúde, questões de família, outras questões mais delicadas relacionadas a direitos e questões de gênero.
E pode haver o sobrestamento de ações de forma indevida. Ou até pode não haver o sobrestamento de uma ação que deveria estar sobrestada. Por isso, nós temos que compreender o Instituto e devemos estar atentos também. Porque o judiciário, vocês sabem melhor do que eu, é falho. Então, se nós temos uma gama de processos que deveria, por afetação de matéria, ser julgada dentro de uma lógica de uniformidade, porque recurso a uma questão constitucional ou infraconstitucional estão afetados nos tribunais superiores, nós temos que peticionar denunciando isso ao juízo. Do mesmo modo, contrário senso, se for o caso de distinção, ou seja, se o meu caso não tiver nada a ver com o que está sendo debatido e ele foi suspenso, o seu assistido está sendo prejudicado. E aí não pode. Isso acontece muito. Quem lida com plano de saúde sabe que tem várias matérias que estão sobrestadas para julgamento conjunto de demandas repetitivas e muitas vezes são processos que, quando você vai olhar a fundo, não tem a mesma questão sendo debatida. E esse é o cliente, no caso de vocês, os assistidos, vão ser prejudicados. Nós temos que compreender o Instituto, nós temos que conhecer o Instituto e nós temos que saber lidar com ele, para que esse tipo de coisa não passe desapercebido. Coloquei aí, só para fim de registro, ainda no slide 14, se a afetação para julgamento pela sistemática de recursos repetitivos se der por relator dos tribunais superiores, serão suspensos todos os processos em território nacional. Artigo 1036, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Vejamos. O relator, em tribunal superior, também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito, independentemente da iniciativa do presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. Artigo 1037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do artigo 1036, proferirá a decisão de afetação, na qual identificará com precisão a questão debatida. 2. Determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, lembrando que STJ e STF entendem que isso não é um dever, que isso é um poder discricionário. 3. Poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Vamos avançar. A escolha dos processos feita pelo presidente ou pelo vice-presidente de tribunal ou TRF não vincula, eventualmente, o Tribunal Superior. Parágrafo 4º do 1036. Vou ler. Peço perdão aos amigos. A escolha pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal não vinculará o relator do Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Meus amigos, minhas amigas, coloquei no slide também. É qualquer recurso que pode ser selecionado? Qual é o recurso? Aquele que tem maior número de participantes? Aquele que tem os melhores fundamentos? É aquele em que houve intervenção de terceiro, amicus curiae? É simplesmente aquele que o relator, olhando, ele acha que houve a melhor discussão possível? O CPC, ele fala em abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Mas a construção verdadeira, a construção mais relevante quanto a quais recursos deverão ser afetados para fins de julgamento de recursos repetitivos, melhor construção se faz na doutrina. Eu vou voltar um pouquinho, alguns minutos, no que eu disse
lá atrás, quando eu falei sobre o amicus curiae. É a mesma lógica das audiências públicas. Vamos pensar o seguinte: será, meus amigos, minhas amigas, que na hora de tomar uma decisão que afeta a um sem fim de pessoas, pelo menos em abstrato, seria melhor ampliar ou reduzir o debate? Lembrando que esse é um debate qualificado, tá? Esse é um debate de pessoas que estão participando de casos concretos, representadas por representantes autorizados na lei, com julgamentos feitos pelo Poder Judiciário. Não é uma audiência pública em que representantes em geral podem falar, inclusive, qualquer coisa, defendendo estritamente seus interesses. Aqui nós estamos falando de processos judiciais, mas a lógica do pano de fundo é a mesma. Será que quando eu tenho que tomar uma decisão que vai afetar um grande número de pessoas em abstrato, é melhor ampliar ou reduzir os debates? Guardem aí na cabeça de vocês. De outro lado, se eu tenho que, por amostragem, porque isso aqui é uma lógica de amostragem, se eu tenho que, por amostragem, selecionar processos em que se debate uma questão essa que é debatida em vários outros processos, será que eu tenho que selecionar aquele processo em que o debate foi mais vertical, mais aprofundado, com maiores linhas argumentativas, ou será que eu posso me ater a recursos que tenham menores linhas argumentativas, menos verticalizado, argumentos mais sucintos? É isso que relatores, presidentes ou vice-presidentes, ministros, têm que levar em consideração. Na hora de afetar os recursos que serão representativos da controvérsia. Primeiro, quanto maior o debate, maior a tendência a uma decisão qualificada. E para que eu chegue nesse ponto, o debate não tem que ser apenas quantitativamente maior, mas qualitativamente. Eu preciso inserir no âmago da discussão a maior quantidade possível de pessoas, eu vou falar pessoas aqui com um termo lato, pessoas capazes de debater, que tenham interesse em debater aquele tema, e ainda assim passar um segundo filtro, que é o filtro da qualidade dos argumentos. Quanto mais gente participa e quanto mais linha argumentativa e quanto maior a quantidade de debate eu puder ter, melhor. Então, me interessa muito mais um recurso que seja mais robusto, onde a decisão seja mais bem feita, com a maior participação, do que um recurso que seja mais mirradinho, apesar de debater a mesma questão jurídica, a mesma questão de direito, que no nosso caso aqui é uma questão constitucional. E isso nos traz um problema na prática. Isso traz um problema na prática, porque muitas vezes, a seleção dos recursos representativos da controvérsia é mal feita. E aí o debate, no momento da decisão quanto àquela questão de direito, vai ser um debate prejudicado. Me entendem? Entendem o que eu estou falando? Por isso que o CPC deveria ter se preocupado mais na hora de descrever de que maneira seria feita a seleção. Aí nós temos outras passagens do Código que podem nos servir de guia. Nós temos as passagens sobre a lógica dos repetitivos em geral, IRDR, IAC, outros incidentes. Nós temos outras passagens do Código que versam sobre participação, inclusive de terceiros, fundamentação das decisões. O Código tem que ser interpretado como uma coisa só, né? O Código tem que ser interpretado de forma una. Mas, ainda assim, na forma como está o 1036, parágrafo 6º, há muita margem para dúvida. Ok? Posso avançar?
Alguém tem alguma dúvida, meus amigos, minhas amigas? Vamos avançar. Quem está acompanhando no slide, chegamos no nosso último slide, que não traz o nosso último tema, tá? É o nosso último slide, mas não é o nosso último tema. Nesse slide, eu fiz uma pergunta também. Coloquei como uma provocação para vocês. Eu acho que o mais útil desses slides aí para vocês, vocês conhecem a letra da lei, vocês conhecem a prática até melhor do que eu. O mais útil aí talvez sejam os entendimentos jurisprudenciais que vocês podem aproveitar e também os enunciados doutrinários, tá? Mas vamos lá. Coloquei uma pergunta. E se o meu processo for suspenso por equívoco, que é o que eu falava agora há pouco, ou seja, se houver distinção, o que é que eu devo fazer? Porque vejam vocês, quando, pela sistemática do julgamento de recursos repetitivos, forem afetados 2 ou mais processos para julgamento e forem sobrestados, suspensos todos os outros que versarem sobre aquela mesma questão, que tiverem por objeto, ainda que parcialmente, aquela mesma questão, você, que é parte desse processo e que nem está sabendo de nada, vai ter que ser intimado sobre o sobrestamento. Certo? Imagina que no nosso processo, no processo de A contra B, existe uma questão C, que é objeto de um recurso extraordinário, e que outros recursos debatem essa mesma questão C, e 2 deles foram sobrestados. O meu, em tese, também vai ser sobrestado. E eu tenho que ser intimado disso. Só que imaginem vocês, como eu falei agora há pouco, acontece muito com plano de saúde, questões sobre saúde, direito de família, acontece muito. Imaginem vocês que a questão que é comum aos recursos e que ensejou a abertura da sistemática, do julgamento pela sistemática de recursos repetitivos, essa questão ela não está presente no meu processo e ainda assim suspendeu o meu processo. É sobre isso que a gente tem que falar agora. Artigo 1037, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator, quando informado da decisão a que se refere o inciso 2 do caput. E parágrafo 9º do artigo 1037. Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Releio, parágrafo 9, artigo 1037 do CPC. Demonstrando, distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial, requerer o prosseguimento do seu processo. Meus caros, se vocês tiverem um recurso ou até um processo seu sobrestado indevidamente, você tem que ir na teoria dos precedentes. Lembra que nós conversamos na aula passada, de 29/9? E você tem que argumentar com base na distinção, o distinguishing, né? Então, você vai ter que dizer, tribunal, você suspendeu o meu processo, você sobrestou o meu processo, mas veja que este meu processo tem, por debate, questões diferentes das questões ou da questão, objeto dos recursos que estão dando ensejo ao sobrestamento. O que está sendo debatido lá não é a mesma coisa que está sendo debatido aqui. O meu processo é diferente. De modo que eu quero que derrube a suspensão, o sobrestamento do meu processo, para que ele tenha o seu trâmite natural. Ou seja, a afetação se deu da forma errada. A afetação do meu processo se deu da forma errada. Coloquei um julgado aí para ilustrar. Ainda no slide 17. Nos termos do artigo 1037, exatamente, doutor Tiago,
Importantíssimo para evitar prejuízo à parte. Prejuízo em questão de tempo, né? E prejuízo em questão de efetivação de direito mesmo. Vamos lá. Nos termos do artigo 1037, parágrafos 9 e 10 do CPC 2015, a única hipótese de alteração da decisão de sobrestamento seria a demonstração, por meio de requerimento, de que a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso extraordinário afetado seriam distintas. Repito, nos termos do artigo 1037, parágrafos 9 e 10 do CPC 15, a única hipótese de alteração da decisão de sobrestamento seria a demonstração, por meio de requerimento, de que a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso extraordinário afetado seriam distintas. Então, vejam vocês que, assim, relator ministro Gurgel de Faria, 2018, STJ, vejam vocês que o STJ fala em única hipótese de você furar o sobrestamento. E a quem você dirige essa petição? Depende. Depende de onde esteja tramitando o seu recurso ou a sua causa. Estiver tramitando no primeiro grau, ao juiz. Estiver tramitando nas instâncias superiores, STJ ou STF, ao ministro relator. Em todas as outras hipóteses, vai ser ao relator do seu processo. Isso está no 1037. Ainda que o seu processo já esteja no setor de admissibilidade, portanto, nas mãos do presidente ou vice-presidente do tribunal, se foi feito o sobrestamento, você peticiona requerendo ao relator, tá? Nos termos do artigo 1037 do CPC. 1037, parágrafo 10º. Deixa eu só confirmar isso aqui. Exatamente. O requerimento a que se refere o parágrafo 9º será dirigido ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau, ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem, ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem, e ao relator, ministro, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário, cujo processamento houver sido sobrestado. A parte, parágrafo 11º, a parte contrária vai ser ouvida sobre esse requerimento no prazo de 5 dias. E reconhecida a distinção, reconhecido, portanto, que aquela questão, objeto do recurso, que ensejou o sobrestamento, é uma questão diferente do que está sendo debatido no seu processo, o seu processo. Meu povo, tá tudo beleza? Tem alguma dúvida? Me digam aí, pode ser no chat. Vou dar 30 segundinhos para vocês pensarem. Eu tenho mais um tema para tratar com vocês. Tema bacana. Mas me digam aí alguma dúvida, alguma questão que queiram perguntar, querem compartilhar alguma experiência específica. Hoje vocês estão muito calados, viu? Me abandonaram. Doutora Carla, doutor Tiago. Oi, professor. Doutor Ricardo. Aula excelente, hein, professor? Maravilhosa. Pô, obrigado, amigo. Obrigado, viu? Eu só fico com dúvida, vou apresentar questionamento que eu gostaria de fazer com relação à repercussão geral. Eu ainda não cheguei a fazer um RE pela defensoria, né, que a gente atua na instância superior civil, e normalmente a gente faz RESP, mas pode ser que surja um caso de se fazer um RE, né? A minha dúvida é quando não se tem uma repercussão geral reconhecida ou já negada pelo Tribunal Superior, o STF. Nesse caso, eu tenho que trabalhar bem a repercussão geral, para que só então, assim, ele reconheça as repercussões gerais e possa abarcar todos os demais recursos nesse mesmo sentido. Veja, se você entra na terceira hipótese, que é a hipótese em que ainda não houve manifestação acerca da existência ou não de repercussão geral daquele tema,
Aí a exigência é exatamente, digamos assim, a razão de existir da repercussão geral. Não, veja, se ainda não houve apreciação, se ainda não há repercussão reconhecida, ou se não há negativa de repercussão, você está no limbo, você está na terceira hipótese. É exatamente para isso que serve, e para isso que é a obrigatoriedade da construção do tópico. Você vai fazer seu recurso extraordinário, você vai dizer que isso ainda não foi apreciado, e você vai dizer que tem sim repercussão geral e que, portanto, o STF deve conhecer e julgar o seu recurso. É a razão de ser do Instituto da Repercussão Geral. Aí você vai ter que tentar enquadrar na repercussão geral subjetiva ou objetiva, construir o tópico dizendo que, para além do interesse subjetivo na causa, há um interesse social, cultural, econômico, político, jurídico, ou que houve um desrespeito a precedente obrigatório. E você vai, a partir dessa construção, entregar o prato para que o STF aprecie. O que não dá, o que não pode fazer, é você mandar bala, interpor o recurso extraordinário e não construir a repercussão geral. Se já tem repercussão geral, o seu tópico é para afirmar que já tem. Se foi negada a repercussão, você não tem chance de subir, a não ser que você mostre um overruling. E se não houve apreciação nesse sentido ainda, você tem que pedir que seja construída. Pedir para que seja julgada a repercussão e depois seja julgado o seu caso concreto. Deixa eu ver o que o doutor Eugênio colocou aqui. Acho que quando já foi negado é diferente. Acho que nesse caso o RE não vai ser admitido. Se já foi negado, não vai ser admitido. Isso é fato, a não ser que você diga que aquele entendimento deve ser superado. E ainda assim é muito remota a hipótese. Se já houve aceitação, a tese de repercussão já emplacou, você fala, meu caso é como esse, tome. Se não houve manifestação, você vai ter que construir e pedir que seja apreciada a repercussão. E aí vem da sua própria mão. Agora sim, vocês como órgão representativo que são, têm um poder muito forte nesse sentido. É muito melhor em termos de convencimento, em termos de força de requerimento, de convencimento, a um recurso extraordinário bem construído da Defensoria Pública do que um recurso extraordinário construído por mim num caso individual, ainda que seja uma questão relevantíssima. Porque aí fica na barreira da delimitação subjetiva da lide. Vocês representam uma categoria enorme de assistidos nas mais diversas áreas do conhecimento, nas mais diversas áreas do direito. Então, esse poder argumentativo é muito forte. Muito forte. Não sei até que ponto a Defensoria tem um núcleo específico de repercussão geral, mas talvez fosse até uma ideia boa, tá? Aqui, pensando alto, sem nenhum tipo de intromissão na tarefa do dia a dia da Defensoria, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu queria tratar com vocês sobre um último tema, tá? Juro que eu não tomo muito o tempo de vocês. Mas é o seguinte, nosso slide já foi zerado, nós não temos mais slides, o 18º slide é apenas um desejo de bons estudos, mas seria o nosso 18º slide, que eu acabei não fazendo, que versa sobre o seguinte: recursos extraordinário e especial contra provimentos de urgência. Recursos extremos contra provimentos de urgência. Anotem aí, porque não está no slide, anotem súmula STJ número 86 e súmula STF 735. Súmula STJ 86, tá? E súmula STF 735. Vou ler para vocês aqui. Eu só abri aqui no computador. A súmula 86 do STJ, ela diz o seguinte, eu vou colocar aqui no chat, tá? Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. Aqui no chat.
E a súmula 735 do STF, ela vai dizer: não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Aí eu vou perguntar para vocês, meus queridos amigos e minhas queridas amigas: acórdão que julga liminar desafia a utilização de recursos extremos? O TJBA lavrou um acórdão deferindo uma medida liminar. Eu posso entrar com recurso especial e ou recurso extraordinário? Me digam aí vocês. Professor, eu acredito que só caberia o recurso especial se infringisse as normas do artigo 300 do CPC, intimamente a letra de lei. Veja você, Ricardo, é o seguinte: de acordo com os artigos 102 e 105, que trazem, respectivamente, os cabimentos de recurso especial, recurso extraordinário, recurso extraordinário, recurso especial, cabe ao STJ e ao STF julgar as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, além de outras hipóteses, violar a norma constitucional ou infraconstitucional. Então, peguem esse raciocínio. Cabe ao STJ e ao STF julgar recurso especial ou recurso extraordinário quando houver causas decididas em única ou última instância. E aí, a doutrina fez uma construção de que, quando havia apreciação de tutelas provisórias, de medidas liminares, não havia o julgamento de causas. E, portanto, não poderia ser desafiada aquela decisão por meio de recurso especial ou recurso extraordinário. Esse entendimento, no entanto, não prevaleceu com o advento do CPC em 2015. Por quê? Existe previsão expressa de cabimento de agravo de instrumento contra decisões de mérito. Está no 2015. Então, em algumas hipóteses, cabe agravo de instrumento contra decisão de mérito. Então, ainda que eu tivesse levado em consideração essa ideia da terminologia causas, agora poderia. Agora poderia. No entanto, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado 735, enunciado de súmula 735, dizendo: não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. E quais são as razões de decidir dos julgados que inspiraram essa súmula? São para as circunstâncias em que nós temos a chamada liminar ou a antecipação de tutela, na lógica de não ter ouvido a parte contrária e na lógica de cognição sumária. Para o STF, contrariando o que pensa a doutrina em corrente majoritária, não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere liminar. Porque a cognição, o julgamento proferido a partir de cognição sumária é um julgamento provisório, essencialmente, por natureza, e que, portanto, não se enquadraria no tipo causa previsto no cabimento para recursos extremos, artigo 102 e 105 da Constituição Federal. E aí o STJ, meus amigos, surfando na onda dessa súmula 735, que é do STF, também começou a aplicar esse entendimento. Vou ler para vocês aqui um julgado. Tá? Depois eu coloco aqui no chat. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar a decisão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão
por falta de cumprimento do requisito do exaurimento de instância. Ou seja, hoje nós temos dificuldade, nós enfrentamos uma resistência dos tribunais superiores para a interposição de recursos extremos contra acórdãos que versam sobre liminares. Liminar para o código é ser oitiva da parte contrária, tá? Inaudito altera parte, pelo menos no primeiro momento. Professor, Fala, Ricardo. eu falo isso porque eu tive um recurso especial que foi inadmitido justamente com base nesse enunciado de súmula, nesse verbete de súmula do STF. E eu acabei fazendo o agravo em recurso especial justamente utilizando um fundamento que a ministra Isabel Galotti tinha feito, que não caberia, via de regra, o recurso especial em sede de provisórias, mas que também seria possível você discutir se isso acabasse rebatendo ou ofendendo o artigo 300 do CPC. Aí eu fui justamente com base nela, e é só ela que tem esse posicionamento, no STJ, foi só ela que eu encontrei esse posicionamento, onde ela deixa uma brecha para você discutir tutelas provisórias. É um entendimento isolado, até ela mesma, em julgamentos posteriores, se enrola depois. Porque, assim, eu não gosto de criticar abertamente, ainda mais que está sendo gravado aqui, mas, enfim, eu estou me sentindo em casa, eu vou falar. É jurisdição defensiva, né? É jurisdição defensiva. O Supremo e o STJ julgam o que querem, como querem, quando querem. Com todo respeito. Mas é uma realidade. Julgam como querem, o que querem, a qualquer momento. A verdade é essa. Não faz sentido, sob uma perspectiva formal, que, em abstrato, seja vedada a possibilidade de recursos extremos com relação a tutelas provisórias. Não faz sentido. Não faz sentido. Até porque, só para dar um exemplo, que pode embolar a cabeça de todo mundo, mas é um exemplo que existe, nós temos a chamada tutela da estabilização. Nós temos procedimentos especiais que têm decisões de natureza muito insegura, muito incerta, doutrinariamente falando. Aí, se eu não sei sequer a natureza de alguns determinados tipos de decisão, como é que eu posso dizer simplesmente que não cabe um recurso extremo contra aquela decisão que eu nem sei qual é a natureza, que a doutrina nem conseguiu chegar num consenso, muito menos o STJ? Não me parece adequado. Não entra na minha cabeça a lógica da terminologia causa. Porque, como eu falei, existe agravo de instrumento contra a decisão de mérito. A liminar, se for uma tutela antecipada, plenamente satisfativa, ela é mérito. Tutela de estabilização é mérito puro. É porque, em abstrato, ela tem uma natureza de tutela provisória, não cabe recurso especial, o STJ, o STF não podem apreciar um recurso extremo para corrigir uma violação grave à Constituição, por exemplo. No caso do recurso especial, Ricardo, eu acho até que há uma abertura maior, porque vai incidir na violação do 300 e aí você consegue justificar. Mas no caso da Constituição fica mais difícil, porque a alegação de fundamento constitucional, violação à Constituição, já é algo muito aberto, já é algo por demais amplo. Então, fica parecendo que você está querendo jogar na parede para ver se cola, quando, na verdade, você está combatendo a jurisdição defensiva do STF. Bom, se consola vocês, eu vou ler para vocês o entendimento de Fred Diego. Não se pode, porém, afastar de modo absoluto o cabimento do recurso especial contra provimento de urgência, sendo cabível quando impossível a medida ou em razão da violação a alguma regra que vede ou restrinja a sua concessão. Em outra passagem, é possível imaginar o cabimento de recurso extraordinário contra esse tipo de acórdão, fato que contraria o enunciado da súmula,
Pense-se no caso de acórdão que violasse regra de competência prevista na Constituição ou não tivesse fundamentação adequada. Nesses casos, a despeito de tratar-se de acórdão sob medida liminar, há possibilidade de utilização de recurso extraordinário para o STF. Então, se quiserem ver o posicionamento que eu entendo como majoritário da doutrina, que defende o cabimento, defende que a súmula prevê algo errado, vocês podem ver aqui no livro de Fred mais novo, é a página 396, é o volume 3, o verdinho. Pegaram aí, meu povo? Perfeito, professor. Obrigado. Beleza. Meus amigos, esse é o nosso último tema, foi o nosso último tema. Então, mais uma vez, eu vou abrir para vocês aqui um tempo, caso tenham alguma dúvida, alguma coisa, me mantenham à disposição. Os meus contatos estão no slide, vocês podem manter contato comigo quando quiserem. Reitero que eu vou deixar esse livro aqui, que é um livro da minha orientadora do doutorado, professora Paula Sarno, que dispensa a apresentação. É um livro de processo civil, sobre tutela de conhecimento, tutela provisória e recursos cíveis. É um livro para concurso, mas é um livro grossinho, bem bacana. Vou deixar na sede da Defensoria, vai ficar disponível na biblioteca da Escola Superior da Defensoria, já combinei com a Edneci. Então, estou disponível aqui para vocês. Se não tiverem dúvidas, eu vou pedir licença, a gente encerra um pouquinho mais cedo. Se tiverem dúvidas, questionamentos, eu estou aqui à disposição. Parece que nada, viu, João? Tá todo mundo hoje sabido. A aula também a aula foi muito boa, muito boa. Obrigado. Bom, se o pessoal não tiver nenhum questionamento, vamos encerrar. Eu senti falta da interação de vocês hoje, viu? A doutora Carla está aí, ela vai falar. Não só quero agradecer mais uma vez, doutor João, sua presença aqui no nosso curso, e agradecer também a disponibilização do material, dos slides e do livro. Carla, de verdade. Eu sempre digo isso e fica parecendo assim, cafona, piegas, puxação de saco, mas não. É porque realmente, como eu falo, eu estou com saudade da sede lá, que a sede lá é que é sensacional. Mas aqui tá legal também, porque na sede tinha um suquinho, um bolinho, aí, Maria, eu não queria nem ir embora, eu queria ficar por lá. A interação é maior também, né? É verdade, verdade. O que eu quero de vocês é o seguinte, doutora Eugênia aqui, obrigado, doutora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, até sobre o material, que é um material muito objetivo, né? Um material que tem em tópicos. Me mandem mensagem, né? Não hesitem, não. Podem me mandar mensagem a qualquer momento, a gente troca uma ideia. Como eu falei, a experiência da Defensoria Pública é infinitamente maior do que a minha. Eu sou um advogado, vocês são a Defensoria Pública. Então, assim, a troca, nessa troca aqui eu saio ganhando, sem dúvida nenhuma. Então, contem comigo. E obrigado pela atenção de vocês, claro. Agradecer aí o professor por mais essa contribuição com a Defensoria Pública e até a próxima aula, né? Até a próxima. Agradeço muito ao pessoal, nos falamos. Tá bom, Obrigada, doutor João. Doutora. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau.